Então, boa noite. A partir desse momento eu começo a gravar a nossa aula aqui de topografia. Vou ajeitar aqui a câmera, né? Vou trocar o fundo aqui, para ficar melhorzinho. Vou compartilhar aqui meu slide. Aí, João Vitor, qualquer coisa que não estiver aparecendo no slide, você me avisa, por favor, tá? Tá ok, professora. Então, vamos lá. O tema da nossa aula de hoje vai ser altimetria. Altimetria estuda as distâncias verticais, diferença de nível, cota, altitude, tudo que é que são formadoras do relevo de um determinado local. Então, o produto final do levantamento topográfico altimétrico vai ser ou uma carta, ou uma planta, ou um mapa tridimensional, pois se considera o relevo, enquanto na planimetria o produto final é uma representação bidimensional, que na planimetria a gente não considera a altura, a gente só considera os ângulos e distâncias horizontais. Então, aqui a gente tem duas figuras representando o que seria a planimetria. Então, a gente tem aqui o ponto 1 e suas respectivas coordenadas cartesianas sendo representado planimetricamente, x e y. E planimetricamente x, y e z. Aqui seria altimetricamente, tá? Só no plano, tá? E nessa segunda aqui, juntaria a planimetria com a altimetria. Então, na primeira situação, eu tenho um ponto sendo representado só no eixo X e no eixo Y, só que eu não tenho ideia de elevação desse ponto, que altura que está esse ponto, só das distâncias horizontais mesmo. Já na segunda, aqui na B, eu tenho a ideia de elevação. Eu sei as distâncias horizontais desse ponto e as distâncias, conheço também as distâncias vertical. Aqui eu tenho dois... Oi. Tá apresentando no slide? Tô. Não tá aparecendo, não? Peraí, vamos voltar. Vamos voltar. Aí, agora foi. Agora foi, né? Então, vamos continuar nessa figura aqui, onde eu estava. Eu tenho aqui em A uma representação planimétrica, tá? Só do plano. Então, eu tenho um ponto e eu conheço aqui as distâncias e ângulos horizontais desse ponto. Já em B, eu tenho uma representação planialtimétrica, ou seja, eu conheço tanto as distâncias horizontais e ângulos horizontais, quanto as distâncias verticais. Então, aqui eu tenho ideia de como que é o relevo. Se tivesse um mapa, aqui eu teria ideia de como que é o relevo desse local, porque eu conheço a altura, as diferenças de altura desse local. A gente consegue observar isso melhor nestes dois mapas aqui. O primeiro, eu tenho um mapa altimétrico e no segundo, um mapa planimétrico. Analisando o mapa altimétrico, eu consigo ter uma ideia de como que é esse relevo. Quanto mais próximas as curvas de nível aqui, ó, cada linha dessa daqui representa uma curva de nível. Então, quanto mais próxima essas curvas estiverem, mais inclinado é esse terreno. Quanto mais distante uma curva está da outra, menos inclinado esse terreno é. Só que aqui eu tenho as curvas com suas cotas, né? Tá, os pontos cotados ali. Só que eu não tenho ideia da dimensão desse terreno. Não está me indicando nada de dimensão desse terreno, das distâncias horizontais, só as verticais. Já no segundo mapa aqui, que é um mapa planimétrico, eu só vou ter ideia das distâncias e ângulos horizontais. Eu não sei como que é as distâncias verticais, eu não tenho ideia de como que é o relevo
desse mapa. Eu não sei, por exemplo, nessa área aqui que está indicando por 1, se é uma área inclinada, se é uma área plana. Eu só tenho ideia das dimensões dela. Então, a representação do relevo em topografia, as formas mais comuns de representação do relevo são os pontos cotados, as curvas de nível, perfil, seção transversal, modelagem numérica do terreno e vetorização e graduação colorimétrica. Tem outras também, mas vamos estudar essas daqui. Então, eu tenho aqui um relevo e tem diversas partes desse relevo que eu pretendo representar. Então, tenho montanhas, eu tenho rios, vales, eu tenho também a topografia do fundo do assoalho oceânico. Tudo isso eu posso representar de diversas formas. Primeiro, o ponto cotado. São pontos espacialmente distribuídos num plano, representados graficamente, onde se tem altitudes ou cotas levantadas de um determinado terreno. Então, eu tenho aqui um terreno, cada ponto desse daqui foi mensurado a altitude ou cota. Tá? A altitude é sempre em relação ao nível do mar. Já a cota vai ser em relação a um plano de referência que você escolheu. Aí eu tenho aqui diversos pontos cotados, então tem o ponto aqui de 1050, o ponto de 1150, de 1100 e assim por diante. Quando a gente vai fazer nos pontos cotados, a gente geralmente faz um trabalho de quadripulação do terreno, tá? Então, eu vou demarcar quadrados nesse terreno e cada interseção desses quadrados eu vou marcar um ponto cotado. E aí, com esses pontos cotados também, depois eu posso fazer o levantamento das curvas de nível. Então, uma vez que eu tenho os pontos cotados, eu posso, entre um ponto e o outro, fazer as curvas de nível. A gente vai ter uma aula para isso, para a gente aprender a fazer interpolação de curva de nível. Bom, aqui eu tenho duas representações, tá? Mostrando a importância dos pontos cotados. Se eu não tiver essas curvas aqui indicando quais são as cotas, eu não sei indicar se está se tratando de uma elevação ou de uma depressão. Se isso daqui está subindo ou se está caindo, né? Então, com o ponto cotado, eu tenho essa ideia, se eu tenho um relevo que está subindo ou descendo. Aí eu tenho aqui, olha, se eu observar a linha mais externa desse meu relevo aqui, eu vou observar que eu tenho a cota de número 10. E aí depois a cota de 20, 30, 40. Então, a mais externa é menor que a mais interna. Então, quer dizer que isso aqui é uma elevação. Isso aqui está subindo. Agora, nessa segunda situação aqui, a minha cota mais externa está no 40 metros. Aí eu vou, a mais interna aqui está 30, depois 20, depois 10. Quer dizer que a cota mais interna, ela é menor que a cota mais externa. Quer dizer que isso aqui é uma depressão. Isso aqui está nesse sentido assim. Deixa eu ver se eu consigo fazer um desenho aqui. Não tenho muita agilidade para fazer isso aqui não, mas a gente tenta, né? Nessa primeira situação, seria eita, mais ou menos assim, uma elevação. E na segunda situação, uma depressão. Não foi muito bom, não, que escorregou ali, mas acho que dá para entender. Dá para entender. Que vale a intenção, né? Então, vamos lá. As curvas de nível. As curvas de nível são linhas imaginárias de mesma cota ou altitude. E elas têm que ser equidistantes. Equidistantes que elas têm a mesma distância vertical. E que representam um relevo de um determinado local. Então, eu tenho aqui uma representação de uma montanha. Aqui. Tem aqui uma elevação. E aí, se a gente pudesse visualizar as curvas de nível, a gente iria ver desse jeito aqui. Então, cada ponto dessa curva de nível, ela vai estar marcando uma altitude ou uma cota. Por exemplo, essa daqui, ela está na cota 200.
Então, qualquer ponto que eu tiver nessa curva de nível aqui, vai estar marcando a cota 200, ou a altitude 200. Aí, como que a gente faz essa projeção dessas curvas? Eu tenho aqui, na parte de cima, uma elevação, tá? O terreno lá, o perfil de um terreno. Eu tenho aqui as minhas linhas, ó, linhas que começam 100, 120, 140, 160, 180, 200. Primeira coisa que eu observo aqui, que a equidistância dessas linhas aqui está de 20 metros. Então, a cada 20 metros, 20 metros, eu tenho uma curva de nível, tá? E aí, eu faço uma projeção dessas curvas no plano. Então, é como se eu olhasse essa elevação aqui, agora de cima. Estou sobrevoando essa área, eu estou visualizando esta elevação de cima. Então, vou ter estas informações aqui. Então, olhando de cima, eu consigo ver a linha mais externa aqui, de 100 metros, que é a cota mais baixa que eu tenho, é essa linha que representa aqui. Aí eu pego a linha mais para dentro, mais interna aqui, a cota de 120. A próxima, 140, representa essa. A próxima, 160, que é esta daqui, essa linha aqui. A próxima, 180. E a última, que é a mais interna, que está mais alta, a de 220 metros. Observe uma coisa interessante aqui, que é o seguinte: as distâncias verticais é a mesma, eu não mudo, tá? As curvas sempre têm que manter as mesmas distâncias verticais. Se eu estou trabalhando com curva de 20 metros, a cada 20 metros eu vou ter uma curva. Se eu estou trabalhando com curva de 100 metros, a cada 100 metros eu vou ter uma curva. E assim por diante. O que altera aqui são as distâncias horizontais. Então, deixa eu pegar uma parte bem inclinada, ó, um pedacinho aqui bem inclinado. Vamos pegar a caneta aqui. Se eu consigo desenhar. Então, tem aqui. Esse pedacinho aqui, ó, é bem inclinado, tá vendo? E aí eu mantenho uma distância vertical, mais uma distância horizontal bem pequena. Agora vamos pegar um outro trecho aqui menos inclinado, ó, do outro lado aqui dessa elevação. Eu tenho um trecho aqui menos inclinado, a distância vertical eu mantenho, é a mesma, só que, observe só, a distância horizontal, ela é diferente, ela é maior aqui do que deste outro lado aqui. Então, essa distância horizontal que eu visualizo aqui, é essa distância aqui entre uma curva e outra. Essa distância entre uma curva e outra. Por isso que quando eu visualizo essas curvas, eu consigo determinar que quanto mais próximas essas curvas estiverem, mais inclinado vai ser o meu terreno. Tá? Distância horizontal vai ser alterada, porque ela tá uma menor distância horizontal, mas a distância vertical, ela continua a mesma. Por isso que eu tenho essa informação aqui. Aqui é mais uma representação para a gente ver como que é feita essa projeção. Eu tenho em cima o meu terreno, né, com as suas curvas. Então, aqui a mais externa, 0, depois 10, 20, 30, 40. Então, equidistância de 10 metros, a cada 10 metros eu tenho uma curva de nível. E aí, como que fica a projeção dessas curvas desse terreno, né? Visualizando esse terreno de cima. Então, eu tenho este traçado. Então, aonde tiver essa curva aqui de 0, quer dizer que a cota ali é 0 em qualquer ponto dela. Onde estiver passando essa linha aqui do 10, qualquer ponto dessa linha aqui tem uma cota de 10 metros e assim por diante. Só que é uma para a gente ver as curvas de nível. Lógico que aqui não está cotado, então não sei indicar se é uma elevação ou depressão, mas eu consigo identificar locais mais planos e locais mais inclinados. Por exemplo, a distância entre essa curva e essa é bem grande. Então, aqui é um local mais plano do que aqui. Olha, a distância entre esta curva e esta é bem
pouca, né? Bem próximo. Então, esse terreno aqui é bem mais inclinado do que esse trecho aqui. Uma outra forma de representação do relevo é o perfil. Então, o perfil a gente tem vistas laterais do relevo. Então, tem aqui terreno, tá? Eu tenho aqui esse eixo que representa a altura, então aqui é o ponto zero, pode ser a altitude, que é em relação ao nível do mar, e aí eu tenho 100, 20, 100, 200, 300, 400. E aqui embaixo eu tenho as distâncias horizontais. Essa distância horizontal aqui, ela está dada em metros. Então, a cada 1.000 metros, eu tenho aqui uma distância, a cada 1.000 metros tem a distância horizontal. Então, vai até os 6.000 metros. Outra forma de representar esse perfil, eu posso usar cores também para indicar. Então, locais mais baixos, eu posso usar uma cor, uma coloração mais puxando para o azul. E locais com mais altos, com altitudes maiores, eu posso indicar um vermelho. Eu também posso indicar, nesse caso aqui, ele está indicando o nome dos principais picos e vales. E aqui a escala está em quilômetros, tá? Então, uma distância bem considerável aqui de 300 quilômetros e diferença de altitude de 5.000 metros. Outra forma de representar é usando a seção transversal. João Vitor, vou pedir para você fechar o seu microfone. Você pode fechar? Porque estou dando uma interferênciazinha aqui para mim. Aí você abre quando você precisar falar. Pode ser assim? Pode. Que fica dando muita interferência. Obrigada. Então, as seções transversais são as formas de representação do relevo através de vistas frontais, perpendiculares ao perfil longitudinal de um determinado local. Então, eu tenho aqui uma seção transversal de um rio. Tá? Então, tenho aqui a parte de solo e aqui a parte do rio. Aí a gente consegue perceber aqui bem a profundidade do rio, né? Também é usado para a gente fazer, demonstrar, né, corte e aterro. Então, tem aqui um local que eu pretendo fazer um corte, está marcado aqui em laranja, aí a gente indica onde vai ser esse corte. E no caso aqui, nessa outra figura, é a indicação não só de um corte, mas de um aterro. Então, a intenção é deixar esse terreno aqui, com essa plataforma aqui. Então, eu vou cortar essa parte e usar esse solo para aterrar essa outra parte do terreno. Bom, a modelagem numérica do terreno é uma outra forma de representação. Então, a gente usa um modelo matemático, onde a partir de uma origem 0, 0, 0, ou seja, eu tenho as coordenadas x, y e z igual a 0. A partir dali, a gente vai construindo os outros pontos. Então, aqui eu tenho um exemplo de modelagem numérica mostrando o terreno, né? A gente consegue ter uma ideia melhor, às vezes, desta forma aqui, porque a gente percebe o terreno em 3 dimensões. Então, aqui é a criação da modelagem numérica. Então, eu tenho no eixo no eixo Z, Y e X. E aí eu vou ter, para cada ponto, vou ter uma coordenada X, Y e Z. Aqui usa modelagem numérica mais a coloração, né? Então, partes mais baixas eu coloco, por exemplo, cores azuladas no nível do mar. Aí, locais mais inclinados eu coloco uma coloração mais amarronzada, locais menos inclinados, verde. Aí vai depender da escala de cor que você vai usar. A vetorização altimétrica é uma forma de representação do terreno através de setas, ou seja, de vetores, onde as setas apontam os locais mais baixos para onde ocorre o escoamento da água, principalmente da água de chuva, né? Então, tem aqui essa vetorização altimétrica, eu tenho setas apontando, ó, aqui está o local mais alto, então a água ela vai escorrer para cá. E aqui, ó, tem uma seta que vai para um lado ou para o outro. Então, isso me indica o quê? Que aqui é um topo. Então, eu tenho um vale nesse local aqui. E aí, eu tenho... vamos pegar outro ponto aqui. Eu tenho
setas descendo aqui, ó, nesse sentido, e seta indo para esse lado. Então, quer dizer que nesta região aqui é o topo de alguma elevação, né? E a graduação colorimétrica é uma forma de representação do relevo produzida por programas topográficos, que indica locais mais altos, intermediários e mais baixos através de cores. Então, tem aqui um local que aí a gente consegue ver nesta elevação aqui, através de cores, onde é mais alto, onde é mais baixo nesse terreno. Nessa figura aqui, a gente tem em locais com altitudes maiores, representando o relevo em vermelho, e altitudes menores em azul, usando uma escala de... Em azul não, em verde, né? Usando uma escala de cores aí, entre o verde, o amarelado e o avermelhado. Então, aqui... Porque essa aula aqui é dividida em duas partes. Deixa eu ver isso aqui. 5. Vou abrir a 5, parte 2. Bom, para ver alguns conceitos aqui e diferença, né, de cota para altitude e diferença de nível. Então, cota ou cota relativa é a distância... Deixa eu pegar minha canetinha aqui. É a distância vertical compreendida entre um ponto qualquer da superfície da Terra e um plano de referência qualquer. Então, o plano de referência qualquer, ele é arbitrário, com a cota inicial atribuída pelo topógrafo. Então, o topógrafo que escolhe onde vai ser o ponto, a partida dele, o ponto zero dele. Então, aqui eu tenho um exemplo. Essa linha amarela me indica o plano de referência, tá, que é escolhido pelo topógrafo. Abaixo dessa linha eu tenho pontos, que pode ser cotas negativas, tá? E acima dessa linha eu vou ter outros pontos, tá? Outros pontos aqui a gente pode atribuir como cotas positivas, mas a gente tem que observar aqui, ó, a diferença de altura entre o meu plano de referência e o ponto que eu estou estudando. Olha, a diferença de altura entre o plano de referência e o ponto que eu estou estudando. A cota, ela pode ser diferente, sim, da altitude, tá? Porque a altitude a gente sempre vai trabalhar relacionada ao nível do mar, e a cota nem sempre, né? Que agora é o caso da altitude, ou cota absoluta. É a distância vertical compreendida entre um ponto qualquer da superfície da Terra e o nível médio dos mares em repouso, que se prolonga sobre os continentes. O nível médio dos mares é considerado uniforme para todo o país. Então, tem um ponto do país que fica lá medindo diariamente essa variação do nível do mar. Então, a gente tem aqui, em azul, essa linha azul representa o nível médio dos mares. Então, tudo que tiver abaixo desse nível, a gente diz que é uma altitude negativa. E tudo que tiver para cima, uma altitude positiva. Então, aqui só para a gente ver a altitude. Ela sempre vai ser relacionada ao nível do mar. Então, tem aqui no oceano, vai ser o ponto zero. E aí eu tenho 3 situações aqui. No ponto A, eu estou com um local com altitude de 400 metros. Então, 400 metros de diferença de altura do nível do mar. No ponto B, de 600 metros e no ponto C, de 900 metros. E marégrafo ou mareógrafo é um instrumento que registra continuamente o nível das marés, máximo, médio e mínimo, em um determinado ponto da costa. O produto final é apresentado na forma de gráfico, é denominado marégramo. Ixi, não sai. Através dos resultados do marégramo, define-se marco altimétrico, altitude igual a zero, de uma determinada região da superfície terrestre. Então, eu tenho aqui
o mareógrafo, ou marégrafo. Eu tenho uma boia que fica aqui medindo essa variação da maré, tá? É lógico que tem que ser um ambiente fechado, tá? Com um local onde a água ela vai entrar, para evitar a variação muito grande causada pelas ondas. Se eu coloco essa boia aqui, flutuando aqui, ela vai ficar flutuando, variando muito por causa do movimento das ondas. Então, eu tenho que ficar nesse ambiente fechado. E aqui vou voltar aqui, essa parte aqui de cima, essa estrutura aqui, seria esta estrutura, e aqui embaixo eu teria o dispositivo que fica lá mensurando diariamente a subida e a descida da maré. E aí eu tenho aqui, fica registrado, tá? Nesse papel aqui, a variação da maré. Tá? E aqui no Brasil, o mareógrafo ele fica em Florianópolis. E aqui eu tenho um gráfico, tá? Então, com toda a variação, e aí depois se faz uma média, tá? Dessa variação para poder ser usada como de referência de altitude para aquela região ou para aquele país. No Brasil, o datum vertical ou origem das altitudes está localizada em Santa Catarina. Este local foi escolhido pelo Conselho Nacional de Geografia em 59 por ser o ponto menos variável da costa brasileira. Então, ele fica variando menos a maré. No Recife também existe um marco zero altimétrico oficial para o município, mas não para o Brasil. Para que sejam evitadas altitudes negativas, criou-se um marco zero com o nível mínimo do mar. Em Recife se encontra 2 tipos de referencial de nível. O marco zero altimétrico local encontra-se no bairro de São José, um pouco a leste, o marco zero planimétrico do estado de Pernambuco. Aqui a gente tem as 2 situações mostrando quando a gente usa o nível do mar, tá? Ou quando a gente usa um plano de referência qualquer. Em amarelinho, em laranja, aqui está o plano de referência e aqui o nível do mar. Então, observa aqui, podem existir cotas e altitudes negativas e positivas. E a gente tem aqui, em 0, a gente tem altitude negativa, tá abaixo do nível do mar, e uma cota também negativa. Observe também que os valores de altura são diferentes. E a gente pode ter cotas positivas, tá? E cotas e altitudes positivas, com valores numéricos diferentes. Aí eu tenho uma situação aqui de 4 cidades, tá? Eu tenho Gravatá. Em Gravatá, eu tenho pontos cotados, então tem cotas ali que tá variando de 600 a 750 metros, com equidistância de 50 metros as curvas. Eu tenho na cidade de Goiânia a altitude, e aí eu tenho altitude variando ali de 50 a 300 metros, com equidistância de 50 metros. Eu tenho na cidade de Triunfo, eu tenho pontos cotados, então tem ali variando de 400 a 450 metros. E na cidade de Aliança, eu tenho altitudes, variando ali de 1.000 a 1.300 metros. E é importante o seguinte, a gente não pode comparar valores de cota, por exemplo, da cidade de Gravatá com a cidade de Triunfo. Eu não poderia dizer assim, Gravatá é mais alto do que Triunfo, por exemplo. Não posso dizer isso, apesar de que os valores numéricos aqui são maiores do que nesta situação aqui. Por que eu não posso dizer isso? Eu não sei qual é a origem que o topógrafo utilizou aqui em Triunfo e qual a origem, qual o plano de referência que ele utilizou aqui em Gravatá. Podem ser totalmente diferentes. Com certeza totalmente diferente. Mas quando eu comparo, por exemplo, a cidade de Goiânia com a cidade de Aliança,
eu posso dizer que Aliança está num local muito mais alto do que Goiânia. Por quê? Ambos foram, a referência é o nível do mar. Então, eu posso fazer essa comparação de Aliança com a Goiânia, dizendo que a Aliança tem diferenças de estar num local muito mais alto. Agora, eu também não posso comparar Goiânia com Gravatá, por exemplo, porque Goiânia usou altitude, tá? Que é em relação ao nível do mar. Agora, Gravatá usou cota. Eu não sei qual foi o ponto de referência que o topógrafo utilizou aqui. Então, eu nunca posso comparar cotas de locais distintos, eu nunca posso comparar cota com altitude, porque eu não sei qual que é a referência que o topógrafo está usando. Agora, eu só posso comparar altitude com altitude. E a diferença de nível? A diferença de nível é a diferença das alturas de altitudes ou cota entre dois pontos situados na superfície terrestre. Então, tem aqui o ponto A e o ponto B. Eu vou ter uma diferença de nível entre o ponto A e o ponto B. Eu posso também chamar de diferença vertical, né? DV ou DN. Agora, eu tenho aqui esse mesmo ponto A e o ponto B. Eu tenho uma diferença de nível entre esses pontos, tá? E eu tenho uma altitude do ponto A e uma altitude do ponto B, que é diferente dessa diferença de nível aqui. Porque o meu ponto de referência para essa diferença de nível é o ponto A, tá? E já para altitude, eu vou usar o nível do mar para saber qual que é a diferença de altura entre o nível do mar e o ponto B, ou entre o nível do mar e o ponto A. Aqui no caso da cota, eu tenho um plano de referência qualquer que eu utilizei, tá? Então, eu vou ter uma cota para A. Esse plano de referência não é o nível do mar que eu estou usando, tá? É um plano que o topógrafo vai escolher. E eu vou ter também uma cota para B, tá? Que vai ser a diferença de altura entre esse meu plano de referência e o meu ponto B. E minha diferença de nível entre A e B permanece a mesma. Nivelamento topográfico é uma operação utilizada para a obtenção de diferenças de nível no terreno, a fim de possibilitar a determinação ou cálculo de altitudes e cotas do terreno. Então, tem alguns instrumentos que são usados, primeiro aqui a luneta nível de luneta, que tem uma exatidão alta, o teodolito tem uma exatidão média, a mangueira de nível tem uma exatidão média. Posso também utilizar um jogo de réguas, né, esquadro, com a exatidão média também. A estação total e o GPS, eu vou ter ali uma exatidão de média para alta e o barômetro uma exatidão baixa. Os métodos de levantamento, eles podem ser por barométrico, que a gente vai ver, por satélite, por método trigonométrico e método geométrico. O barométrico, as medições de altitude são obtidas através do barômetro, que pode ser do tipo de coluna de mercúrio. Então, eu tenho aqui um equipamento que vai me mostrar a diferença de pressão, e com essa diferença de pressão eu consigo fazer um cálculo e determinar qual que é a variação de altitude. Seu princípio se baseia no peso do ar aplicando em uma determinada pressão no instrumento. Assim, a pressão pode ser calculada multiplicando-se a altura da coluna de mercúrio pela densidade de mercúrio e pela aceleração da gravidade. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma coluna de mercúrio que ela vai ser variada de acordo com a variação da pressão atmosférica. Então, quanto mais alto o terreno, resulta numa menor pressão e maior será a altitude. Quanto mais baixo o terreno, resulta numa maior pressão, menor será a altitude. Ou seja, quando eu estou lá no nível do mar,
Tá? Eu estou na praia, estou no nível do mar. Eu vou ter uma coluna de ar em cima da minha cabeça muito maior do que quando eu estou num local montanhoso, que a coluna de ar vai ser menor. Então, quanto maior vai ser essa pressão, menor vai ser a altitude. E vice-versa. Então, tem a gente vai ver um exemplo aqui, mas sabendo que no nível do mar tem 1 atm de pressão, que corresponde a 760 milímetros de mercúrio, segundo Torricelli. Assim, para cada 1 milímetro deslocado no tubo barométrico, ocorre uma variação de aproximadamente 10 metros de altura lá no real, né, relacionado ao nível do mar. Então, se eu estou lá na praia, eu vou ter uma pressão de 1 atm, que é igual a 760 milímetros de mercúrio. E se eu começar a deslocar em direção à serra, isso aí vai ter uma variação. Vamos ver um exemplo aqui. Ainda não chegou no exemplo. Portanto, quando a subida do terreno, a coluna de mercúrio vai descer, e quando se desce no terreno, a coluna de mercúrio vai subir. Agora que é o exemplo. Saindo do nível do mar para uma montanha, houve deslocamento na coluna de mercúrio de 760 milímetros para 680. Isso significa que a altura atingida foi de... Então, primeira coisa, eu vou ver qual foi a variação da coluna de mercúrio. 760 menos 680, 80 milímetros. Essa foi a variação. Se cada milímetro, cada 1 milímetro que varia, eu estou variando 10 metros lá no real, então eu vou pegar esse 80 milímetros e multiplicar por 10. E aí eu vou ter a variação lá no real, que vai ser de 800 metros. Então, eu tive uma subida, eu saí do nível do mar e fui caminhando em direção a uma montanha e subi 800 metros de altitude. Também uma outra forma de obter a diferença de altura é usando um GPS, que são tecnologias que permitem a localização espacial do receptor em qualquer parte da superfície terrestre através de sinais de rádio enviados por satélite. Você tem que ter o aparelho GPS para poder captar esse sinal do satélite. Através do GPS é possível a obtenção de valores de altitude para um determinado local. Esse sistema permite, em tempo real ou pós-processado, o posicionamento da antena receptora, necessitando de no mínimo 4 satélites. Então, se a gente está... Deixa eu ver se eu tenho um GPS aqui. Tá aqui. Eu tenho um GPS simples aqui, um GPS de navegação simples. Então, se eu ligo esse GPS aqui, ele vai aparecer os satélites que estão disponíveis aqui na órbita. Eu tenho que ter pelo menos 4 satélites para me dar um posicionamento, tá? Quanto mais satélites, melhor. E é melhor a gente estar em um ambiente aberto para usar esse equipamento, tá? Do que onde tem árvore, telhado, vai dificultar o sinal do GPS. E o método trigonométrico. O nivelamento trigonométrico resulta da obtenção das distâncias verticais através da trigonometria. Esse nivelamento é obtido por instrumentos como teodolito ou estação total. E o método geométrico é o método mais preciso para a obtenção das diferenças de nível, altitudes ou cotas. Na sua realização é usado um instrumento chamado nível de luneta, e o seu princípio se baseia em visadas horizontais sucessivas nas miras verticalizadas, objetivando-se a obtenção de distâncias verticais. A gente vai fazer exercício utilizando esse método geométrico, tá? Ele é bem interessante, é um método muito preciso para fazer o levantamento, é o mais indicado, né, para fazer o levantamento, os nivelamentos, né? Então, como que se faz? Eu tenho aqui o meu equipamento estacionado, tá? Eu tenho aqui um nível, e aí eu vou fazer visadas de ré e visadas de vante. Eu mostrei já em vídeos anteriores a gente fazendo leitura de fio superior, fio inferior e fio médio.
A gente usava o fio superior e o fio inferior para a gente calcular distâncias horizontais. Aqui a gente usa o fio médio para a gente calcular distâncias verticais. Então, eu vou fazer uma leitura de fio médio, uma leitura de ré, tá? Para trás, e uma leitura de vante. E aí depois a gente faz uma série de cálculos e a gente consegue determinar, por exemplo, o perfil daquele terreno, as diferenças de nível daquele terreno. Uma outra forma que a gente pode usar é a mangueira ou vaso comunicante, né? Uma mangueira transparente que a gente coloca água e aí a gente consegue fazer o nivelamento daquele terreno. Ou um jogo de réguas também, que a gente consegue encontrar as diferenças de nível utilizando esses acessórios, vamos dizer assim, né? Que são mais baratos e às vezes é o local que você está trabalhando, não precisa de grande precisão, já te ajuda a determinar qual que é a diferença de altura de um ponto para o outro. Então, eu tenho aqui uma mangueira, tá? Com o auxílio dessa mangueira, eu preciso de uma régua também para medir a diferença de altura. E aí, eu coloco o nível da água das duas extremidades da mangueira na mesma altura aqui e eu consigo determinar a diferença de altura do ponto A para o ponto B, por exemplo. Aqui no final eu deixo alguns exercícios, tá? Para vocês irem praticando. E para essa aula, é isso. Se tiver alguma dúvida, por favor, fale, entre em contato, vai resolvendo os exercícios, porque esse exercício ajuda muito para a prova, tá? Eu vou finalizar minha gravação aqui, tá bom?